E hoje é dia de analisar os concorrentes do You Make Challenge 6. Sim, um dos maiores concursos de maquiagem artística do país e quiçá da América Latina. Então, vem com a Pro. Oi Brasil, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, lúdica completamente. Ai, menina! E hoje eu vou analisar com vocês as maquiagens do primeiro desafio do You Make Challenge. Lúdica, o que é o You Make Challenge? You Make Challenge é um concurso aqui do Brasil que fica sediado, eu poderia dizer, na cidade de São Paulo, apesar dele ser totalmente online, que ele desafia maquiadores artísticos a chegar ao topo de suas produções para serem os mais, os melhores, os foderásticos, os maravilhosos. Tá bom. E temos aí esse concurso acontecendo já há algum tempo. Ele é organizado pelo renomado maquiador John Pavan, que é conhecidíssimo na cena da maquiagem artística, principalmente aqui em São Paulo. É o maquiador das grandes estrelas e um grande professor. E ele tem uma escola de maquiagem, que é a You Make Makeup School, que fica sediada aqui em São Paulo. E ele promove, né, sempre que possível, esse concurso de maquiagem. Eu, inclusive, participei da 5ª edição do You Make Challenge, consegui chegar ali no top 15, fui eliminada, não sei porquê, e pelo visto jamais saberei, porque infelizmente eu não consegui essa resposta, apesar de eu achar que eu não mereci, mas também é um problema todo meu. Eu que lido com a minha frustração, né não? Mas temos aí, depois de alguns anos, né? Eu participei da edição 5, que foi em 2022. E aí agora já estamos em 2025 e essa é a 6ª edição do You Make Challenge, que foi meio surpresa, assim. Ele apareceu meio do nada pra mim. Eu não tinha visto que as inscrições estavam abertas, até porque se tivesse visto, teria me inscrito. Provavelmente não teria passado, mas eu teria me inscrito. Pra eu poder passar vergonha 2 vezes. Mas o que importa é que temos aí 21 grandes maquiadores da cena artística e que estão competindo já no primeiro desafio. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada nesse desafio dos maquiadores, qual é o tema, o que eles apresentaram, e a gente vai fazer uma análise breve e eu vou eleger o meu top 5 e quem eu acho que tem chances de ser eliminado. Segue o vídeo. Eu não quero ver o vídeo. Eu quero aproveitar a oportunidade e lembrar a todos que eu não tenho nenhum envolvimento com absolutamente ninguém do concurso, nem os jurados, nem os organizadores, o organizador John Pavan, nem mesmo a You Make Makeup School. Eu simplesmente participei do concurso, gosto de maquiagem artística porque sou um maquiador artístico, além de drag queen, e vim aqui dar minha opinião. Ponto final, tá? Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Nada do que eu disser aqui impacta de nenhuma forma e assim, não significa absolutamente nada, tá? Realmente, às vezes era melhor guardar até pra mim, mas eu quero avaliar esses trabalhos primeiro porque eles são maravilhosos e segundo porque eu acho que esse concurso podia receber um pouco mais de visibilidade. É verdade. Todos os desafios do concurso têm um tema e esse primeiro desafio tem um tema com 4 tópicos. O primeiro deles é ciborguização. O segundo tópico é 2100, ou seja, seres humanos ciborguizados no futuro. O terceiro tópico é lixo humano, ou meio que uma coisa distópica, talvez. Ciborguização, 2100, lixo humano, um futuro distópico em que as pessoas são híbridos de robôs descartáveis. Por falar em descartável, o 4º tópico é reciclagem. Eu acho que esse é o tópico mais difícil, né? Porque se você é um ciborgue em 2100 e você é um lixo humano, como é que recicla você? Vai reciclar o quê, galera? Fico me perguntando. Pergunto assim, pensando que eu tivesse que fazer essa maquiagem, né? Eu ia surtar. Eles provavelmente têm o feedback da produção avisando o que isso significa, né? Mas talvez a reciclagem, eu não sei se ela precisa estar no visual ou se ela tem que ser utilizada nos materiais. Não vou saber, não vou conseguir trazer isso pra vocês, mas a gente vai analisar com o que a gente tem. Então vamos lá. Eu vou começar pelo trabalho do Gabriel Queiroz e, pelo amor de Deus, que isso?
Ei, Gabriel, tudo bem? Vamos pegar leve? É o primeiro desafio, querido. De repente você podia também ser um pouco mais simples. Que é isso que você tá fazendo? Você tá tentando nos humilhar? Tá funcionando. O que eu mais gosto é a forma como tudo está perfeitamente encaixado. No vídeo que eu assisti, junto com a imagem que vocês estão vendo, e aliás eu indico, tá? Que eu vou deixar o perfil da YouMake linkado aqui neste vídeo. Eu indico que vocês assistam aos vídeos das maquiagens. Por favor, assistam todos para vocês acompanharem o processo e tirarem suas próprias conclusões junto comigo. Mas o que eu mais gostei é como tá tudo muito bem encaixado, como que as próteses que foram colocadas aí, quando eu digo prótese, eu não digo prótese de látex, né, especificamente, mas como que cada elemento, cada adereço dessa maquiagem foi colocado com perfeição e as ligações de tudo estão perfeitas. Tem complexidade, tem um nível de detalhamento muito alto, tem um trabalho de luz e sombra muito bom, tem criatividade, é algo grandioso, gigantesco e que funciona muito bem no YouMake Challenge, né? O YouMake Challenge, ele é um concurso que, na minha percepção, que é muito particular, ele te cobra um pouco mais do que só maquiagem, né? A maquiagem é óbvio que é o ponto central de absolutamente tudo que está acontecendo, mas exige-se também adereços, complementos, né, formatos que possam se criar ali, que engrandeçam e modifiquem inclusive a figura humana. Eu acredito que quanto mais diferente do humano comum for, mais pontos você tem, dependendo da sua execução, é claro. Mas é algo que é valorizado, né? Esse trabalho que também é meio artesanal, meio manual e tudo se conecta. Eu gosto demais o nível de detalhes e percebam como inclusive a pintura foi bem feita a ponto de estar tudo na mesma paleta de cor. É muito fácil quando você faz uma pintura na pele e depois uma pintura em outro material, dá uma diferença de cor. Não enxergo essa diferença de cor, tá? Acho sensacional, completo, inclusive, né? Vamos ver outras maquiagens que não tiveram esse mesmo nível de detalhamento e complexidade. Então, assim, o trabalho do Gabriel Queiroz, pra mim, está no top 5 desse primeiro desafio, tá? Maravilhoso. Na sequência, nós temos o trabalho do Renato Arius, assim eu acho que é a pronúncia do nome, se não for, peço perdão, que é muito bem feito também. Eu gosto bastante de alguns detalhes que foram criados nessa maquiagem. Eu acho que o trabalho de luz e sombra tá bem feito. Eu acho que o envelhecimento foi muito bem feito, né? Essa ciborguização tá boa. Acho que tem a possibilidade de ampliar esse trabalho, deixar a luz e sombra um pouco mais realistas, neste caso específico, e acho que onde ele mais pecou, né, pecar no sentido assim, de que talvez pudesse ter sido um ganho a mais, fosse ele ter escolhido se maquiar um pouco mais. Nesse tipo de desafio, eu sei que grandiosidade importa, não que necessariamente eu concorde, mas imaginando como o pouco que eu conheço de como a coisa funciona, talvez ele pudesse ter se maquiado um pouquinho mais, de repente mais partes do rosto, o outro braço, as ligações que ele fez ali da pele com a máquina, elas parecem muito boas, né? Até os furos que ele criou aqui nessa parte da clavícula também estão muito bem produzidos. Aquilo tá dando uma ilusão maravilhosa. Acho que é a melhor parte da maquiagem dele, mas acredito que ele podia ter ousado um pouco mais. Ficou pequeno perto de outros trabalhos que a gente vai ver aqui e, querendo ou não, é sempre algo relacionado à comparação. O Renato, pra mim, ele fica aí entre as maquiagens que acabaram não atingindo o objetivo. Eu não sei quantas pessoas vão ser eliminadas na primeira fase. Nós temos aí nesse desafio 21 concorrentes e na minha época eram 25 e aí em cada fase 5 eram eliminados. Eu fui até a terceira fase e aí eu fui completamente eliminada no top 15. Mas eu não sei se ele passa desse desafio. Se forem 5 eliminados, eu acho que ele não passa. O próximo trabalho é do maquiador Diogo Rogério, que já é um grande conhecido da cena da maquiagem artística aqui da cidade de São Paulo. E, cara, é genial, tá? É muito, muito, muito bom. Eu adoro esse trabalho. Olha o trabalho nesse braço, gente. É algo, assim, sensacional. Eu vou até puxar pro lado um pouco. Olha isso. Olha esse braço.
A ilusão de luz e sombra, a tridimensionalidade, o realismo de tudo, a complexidade da maquiagem, a grandeza dela. Aqui nesse caso, ao contrário do Renato, por mais que ele não tenha feito o rosto inteiro, e fez, porque ele não ciborguizou todo o rosto, mas ele maquiou todo o rosto, e a gente consegue perceber isso. Há uma diferenciação aí de cor, há um trabalho de luz e sombra proposital para funcionar com esse fundo preto. É genial, é muito bem feito. Na minha opinião, o trabalho do Rogério fica aí entre os melhores da semana. É algo absolutamente impressionante. Temos o trabalho agora da Jéssica Brasil, que é um trabalho também muito bem feito, muito complexo. É algo belo, ela trabalha vários elementos, né? Ela trabalha algo que eu gosto bastante, que é bem a pintura. Ela se foca bastante na pintura, né? Eu confesso que acho mais valioso do que a grande quantidade de adereços que pode se colocar numa maquiagem. Apesar de que na minha edição eu, né, tentei, eu falei assim, cara, se eu for só na pintura, vão me ignorar, vão cagar pra mim, então eu vou tentar botar adereço. Devia ter ficado só na pintura, erro meu. Mas enfim, eu sei que isso foi valorizado de alguma forma, senão capaz de que eu fosse eliminado do dia que eu entrei pra frente. Mas eu gosto muito, há um nível de detalhes também muito grande, a pintura é um pouco cartunesca, ela é bela, porém menos realista, e tem bastante luz e sombra, trabalhadas de uma forma muito bem colocada, mas acredito que ainda há um ponto ou outro que consiga trazer um pouco mais de realidade para essa pintura. Não que necessariamente uma maquiagem artística, ela é arte, ela precisa ser realista, mas isso com certeza encheria um pouco mais os nossos olhos, se é que vocês me entendem. Daria pra gente observar e falar assim, nossa, tem algo a mais aí. E é um belo trabalho, uma prótese ali na cabeça, bem colocada, dá pra ver as marcas, né, da conexão entre a maquiagem e a prótese, o que não é um ganho, mas ela fica num safezão aí, a gente com certeza vai ver a Jéssica Brasil na segunda etapa. E temos o trabalho da Juliana Zimmermann, que é muito legal, muito bacana, mas que eu confesso, para a minha observação, comparando com o total, né? Se é uma maquiagem que a gente tá rolando o nosso feed ali do Instagram e observa, a gente fala, meu Deus, que coisa incrível, muito legal, muito bem produzido. Se a gente começa a usar como base a comparação, né, com outros trabalhos que foram apresentados, me parece um pouco simples. É um bom trabalho. Tem luz e sombra, tem a ciborguização, apesar de eu acreditar que faltou parte dessa ciborguização. Eu entendo que é um humano não humano, mas me lembra um pouco mais, talvez, uma roupa de super-herói do que uma ciborguização. Acho que alguns elementos do que seria a máquina faltam um pouco. Ela usou ali até aqueles óculos, né, que me lembram bastante uma coisa Mad Max. E até lembra um pouco da primeira maquiagem que eu fiz no concurso na quinta edição. Mas eu sinto que falta um pouquinho de ciborguização. Reciclagem, não vejo. Não vejo. Vejo futuro, com certeza. 2100, o lixo humano talvez eu consiga enxergar aí, mas a ciborguização ainda falta. O trabalho dela, pra mim, da Ju Zimmermann, é um dos que não segue adiante, que eu tô considerando aqui, que são 5, como na minha época. Talvez seja um dos trabalhos que não siga adiante aí. Ele fica pra mim entre os que não passam de fase. Vem aí o trabalho da Mima Souza, e é um trabalho assim interessante. Eu acho um trabalho desafiador quando a gente fala de análise, né? Ele traz elementos complexos que nos deixam assim um pouco na dúvida. Eu gosto bastante de como ela transformou o corpo humano em algo desconstruído. Principalmente ali na parte dos braços, na barriga, tem próteses muito bem colocadas. Não vejo a ligação dessas próteses. A pintura da parte ali da barriga, ela é boa, mas ela me parece um pouco confusa. Eu tenho um pouco de dificuldade de identificar os elementos, apesar de ser possível, né? Mas eu tenho que fazer um esforço para entender, e acho que isso não é um ponto de ganho dentro do trabalho que ela desenvolveu. Acho que ela trabalhou muito complexamente ali naquele centro do corpo, mas esqueceu um pouco do resto. Acho que ela podia ter trabalhado o resto um pouco melhor. Inclusive essa ideia que ela bota na cabeça ali com o adereço da diferença, né, da comparação entre mundos, enquanto, né, essa personagem talvez estivesse sonhando com um mundo idealizado em que ele não vai ser capaz de viver. É poético, mas é pouco eficaz enquanto imagem visual. Apesar de que a gente entende, como eu vou repetir,
Sinto que a parte de baixo me atrapalha um pouco pra entender. Me lembra um pouco ali os esgotos, né? Uma coisa meio Tartarugas Ninja, talvez. Eu sei que não tem nada a ver com o que ela quis fazer, mas eu tô falando sobre os esgotos, uma coisa mais verde, etc. Mas eu sinto que a complexidade do trabalho da barriga podia ter trabalhado um pouquinho mais também a favor do restante do corpo. Parece que eu tenho maquiagem só na metade do corpo e o resto meio que... Meu Deus, o tempo acabou, vamos fazer o que dá. Não sei se foi o que aconteceu, mas se foi, eu sei exatamente como funciona. Aconteceu comigo. A próxima maquiagem é do Jonathan Lobato. E nós temos aí uma maquiagem muito bem feita em alguns termos, mas que eu acredito que não esteja tão completa. Eu enxergo essa textura de ferro muito nessa maquiagem. A pintura foi extremamente bem construída dentro desse sentido, né? Temos ali alguns fios que parecem tridimensionais. O trabalho de luz e sombra tá maravilhoso. Vejo dois problemas que fazem com que eu acredite que talvez o Jonathan não necessariamente seja uma das pessoas que vá seguir à frente na competição. Ali a conexão, né, da maquiagem com o corpo, a parte da prótese, a emenda tá muito visível, ela não tá tão bem feita quanto talvez ela pudesse estar, então isso faz a gente perder um pouco da ilusão, né? A gente vê, não, realmente a maquiagem perde o realismo, e eu acredito que nesse tipo de trabalho o realismo seja muito importante, ainda mais com a qualidade do que ele trouxe na pintura. Mas para além disso, eu acredito que o mais difícil seja exatamente o fato de que, assim, ele pintou meio corpo. E quando a gente vai julgar, no final das contas, a gente é muito bom, né? Eu não vou julgar ninguém, tô só comentando. Mas acredito eu que para quem vai julgar, que eu nem conheço, talvez fique pensando, poxa, é um trabalho muito bom, mas outras pessoas também fizeram um trabalho muito bom no corpo inteiro. Aqui temos um trabalho muito bom em meio corpo. Não chega nem a ser meio, dá ali uns 45%. Então, assim, faltou. Nesse sentido, eu acho que faltou. Podia ter explorado mais. Acredito que isso já tenha dado boas horas de trabalho, mas de repente um pouco mais fundo nessa maquiagem pudesse levá-la adiante. Não sei se o Jonathan passa para a próxima fase. Aí aqui temos o trabalho do Anderson Luiz, que é um belíssimo trabalho, ao contrário do último que a gente viu, é um trabalho que vai apresentar aí uma pintura de corpo inteiro. Porém, eu acredito que falte um pouco em detalhamento e acabamento. A pintura parece um pouco grosseira. É interessante, é artística, mas ela é pouco técnica. Pelo menos é a impressão que me causa ao observar aí alguns dos traços. E a ilusão de luz e sombra também vem aí, mas eu sinto que o preto em alguns momentos é pouco preto, precisava ser um pouco mais escuro, o que é algo que dá para você potencializar com técnica na maquiagem, como por exemplo a parte aqui dos ombros, que ele provavelmente gostaria que sumissem junto do fundo preto e ficasse mesmo só a impressão, né, desse esqueleto. E essa maquiagem, ela também me foge um pouco na minha impressão do tema, porque ela me traz algo um pouco mais os retirantes do que ciborguização. Se não fosse os adereços que ele está usando na cabeça, ali nas orelhas, eu não veria um robô. Eu veria algo mais esquelético, bem humano mesmo. Então eu sinto que falta a entrega do tema, principalmente porque se o tema é ciborguização e você traz a ciborguização só no adereço, falta, na minha opinião. E também, né, a reciclagem aí. A reciclagem eu não vou nem ficar analisando, porque eu acho que ela não vem em lugar nenhum das maquiagens, né? Só se ela vier mesmo nos materiais que eles estão usando, e tomara que venha. Gosto da ideia, mas eu sinto que não é uma das maquiagens que vai seguir para a próxima etapa, a do Anderson Luiz. E agora temos a maquiagem do Jesus Akagua, que eu tive o prazer de conhecer. Ele é um fofo, é também uma drag queen, a Jesus Queen, que é maravilhosa, meu Deus, sou fã até não poder mais, e já sou fã desde que participamos da 5ª edição do You Make Challenge juntas. Ele, se eu não me engano, ficou como vice-campeão, ou em 3º lugar, mas eu acho que ele foi vice-campeão. Eu tenho certeza que ele foi até a final, e esse trabalho justifica o porquê, né? É um trabalho extremamente bem produzido. Observem a quantidade de detalhes, e o que eu acho mais legal e ousado, que faltou em algumas das outras maquiagens,
a parte do corpo que não está ciborguizada também é maquiagem, também é pintura, também é construção da personagem, né? Não é só o corpo humano liso ali, faltando a pintura. É o corpo também pintado, também produzido dentro daquela ilusão. O que cria, inclusive, uniformidade. Deixa tudo muito mais uniforme, porque a gente entende a proposta de maneira melhor. E a gente entende, inclusive, que há uma pintura completa do trabalho. Além dos adereços que ele colocou aí. Também me remete a uma coisa Mad Max, um pouco zumbi. Esse braço de metal é muito legal, gente. É muito legal. Pra mim, é um dos top 5 trabalhos desta fase. E, galera, abram os olhos, tomem cuidado, porque Jesus Akagua vem com tudo, tá? Ele tem uma mão muito, muito boa. Meu Deus, que invejinha. Temos aqui o trabalho da Christiane Rabenschuss. Eu espero que seja assim que pronuncie seu nome. Se não for, me perdoa. Fala pra mim que eu repronuncio no futuro. Que também tá aí nessa batalha do You Make tem um tempo, né? Ela também tava na minha edição. É uma maquiadora maravilhosa que eu acompanho já aí desde 2022, quando eu a conheci no concurso. E é notável a evolução do trabalho dela. É maravilhoso a forma como ela, inclusive, junta os elementos que são físicos reais com aqueles da pintura. É genial. Acho que esses 2 canos que estão especificamente aqui no peito podiam talvez ter um pouquinho mais de realismo para combinar com o restante que tá absurdo. A quebra desse rosto, as formas criadas apenas na pintura de luz e sombra, isso é genial. Isso é magnífico. Fora a prótese, que tá muito bem colocada, né? Por mais que a gente veja a emenda, é uma emenda que não é emenda, porque o que a gente tá vendo é o rasgar do cérebro, né? Não é como se fosse uma emenda mal produzida, muito pelo contrário. É 3D, é genial. É genial. O trabalho da Cris pra mim também tá no top 5, tá? Acredito que ela tenha conseguido utilizar materiais aí que ornam demais com a maquiagem que ela quis produzir. O trabalho de luz e sombra é sensacional. É delicado, é realista. Olha essas listras brancas aqui no meio do peito, gente. Elas terminam num degradê perfeito que só a luz consegue fazer. Ou um grande artista. Então acho que a Cris entregou demais, tá garantidaça na próxima etapa. Parabéns, Cris. Aqui nós temos o trabalho do Lucas Menezes, que eu confesso me deixa confusa. Eu fico confusa com esse trabalho do Lucas porque, ao mesmo tempo que ele é bastante impactante, ele me impacta bastante, ele me chama atenção. Ele tem algo, né? A mistura de cor é tão bem feita, né? Ele conseguiu criar aí uma impressão de ferro oxidado com essa tinta, que eu não sei se ele fez ali um tom de marrom avermelhado, se ele usou uma tinta especial, se é outro material. Junto com esse dourado e esse azul, isso dá uma impressão de máquina. Mas não sei, ao mesmo tempo que é muito bom, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Não sei se eu sei explicar o que é, mas eu sinto alguma falta. Gosto muito desse buraco ali na parte do abdômen, né? É muito bem feito, a ilusão é perfeita. Gosto como ele conseguiu trabalhar o preto, então funciona com o fundo que ele tá usando. Trouxe adereços muito bons, com conexões perfeitas. Olha a conexão da pintura com as partes do rosto. É bem difícil fazer isso, tá, gente? Não é fácil não é qualquer um que faz assim sem treino. Qualquer um faz, mas com treino, né? Sem treino, assim. Então mostra aí que tem uma técnica bem avançada no trabalho do Lucas. E, gente, tá garantido, né? Pra mim tá garantido na próxima etapa. Mas ele me deixa com ar de... O que tá faltando? Eu não sei. Talvez seja aquele peito só com umas ranhuras assim que me incomodam. Porque talvez se elas fossem veias, tivessem que ser provavelmente um pouco mais delicadas, ficaria um pouco mais realista como o resto do trabalho? Não sei. Mas é genial. É genial. Seguimos para o trabalho da Elisa Nunes. Ela que fez uma construção assim bastante complexa. Eu acho que ela quis economizar em algumas partes da pintura do corpo, porque ela deve ter levado um tempo assim elevado para produzir essa escultura com prótese e alguns outros materiais do cérebro, e que ficou realista, ficou muito bem produzido. As emendas estão muito bem feitas. Talvez aqui na bochecha a gente veja um pouquinho da emenda, mas isso é besteira.
o rosto pra mim, né, a cabeça é o must da maquiagem. A parte do corpo, o braço mecânico é complemento. Até porque tem uns recortes ali que são um pouco menos realistas do que os que ela fez no rosto. Talvez tenha tomado muito tempo pra produzir o rosto e depois falou assim, meu Deus, eu preciso entregar, preciso parar, eu estou cansada, eu não aguento mais. Eu não sei quanto tempo a galera leva pra fazer a maquiagem, mas eu, que sou uma pessoa que demora bastante, eu demoro, tá, gente? Talvez seja uma característica minha. A última maquiagem que eu fiz no concurso, na terceira etapa, eu levei 21 horas pra produzir, considerando tudo que eu fiz pra produzir a maquiagem. Então, assim, e seguidas, né? Então foi um dia praticamente inteiro de trabalho. Chega uma hora que você não aguenta mais. É incrível. É incrível, incrível, incrível. Não é à toa, já tô pensando aqui de novo, não é à toa que vários maquiadores trabalham com parceiros, né? Porque aí se você leva 21 horas, você trabalha com mais 2 pessoas, você já não leva mais 21, você leva 7. Que é muito menos. É um trabalho de um dia ali, pô, produzimos. Vamos embora? Vamos, obrigado. Ainda vamos tomar uma cerveja. Mas assim, muito legal o trabalho da Elisa. Tá garantido, né, gente? Na próxima etapa aí, pelo menos dentro da minha visão. Um trabalho de luz e sombra maravilhoso. E construir roupa com essa qualidade de realismo é bem difícil. Tem que se, inclusive, escolher ângulos muito bons na hora da pintura, porque não é só a cor, não é só o contorno, a luz e sombra, são os ângulos em que a roupa realmente cai sobre o corpo. Isso é uma percepção difícil de construir, maravilhoso. E temos o trabalho da Tati Vilega, ou Vilega, eu confesso que também não sei, Tati, me perdoa, ela também estava comigo no You Make 5, é uma maquiadora também sensacional, e eu gosto tanto, tanto, tanto. É tão legal a gente acompanhar as pessoas assim, e ver elas evoluindo no trabalho, como no caso da Cris, que eu comentei. E aí agora nós temos aí a Tati. É muito bom. É muito bom. E eu acho que ela criou uma solução genial para não deixar falha entre a prótese e a pele. O formato que ela criou desse rosto, com esse cano saindo dessa pseudo boca, é muito inteligente. E mete preto em tudo. E isso vai bater com o fundo ali, ó. Vira apenas escuridão. Você nem tem que se preocupar tanto com a emenda de tudo isso. Não que ela não tenha se preocupado, é óbvio que se preocupou. Mas é muito bom. A construção da máquina é muito boa. Eu vejo a máquina. Sinto que em alguns pontos do braço faltou um pouquinho mais de realismo. Talvez esse branco esteja branco demais. Alguns detalhes de cinza pudessem ajudar, como mais ou menos o que aparece ali na barriga. Mas ali na barriga a gente tem outro tipo de elemento, né? Isso funcionaria. E acho que é uma das únicas, se não a única, que vai trazer aí realmente reciclagem, pelo menos visivelmente falando, quando ela coloca essa garrafa aí na ponta da mão. É incrível. É incrível. É um dos tops trabalhos da semana, sem dúvida nenhuma. Tá garantidíssima na próxima etapa. Temos agora a Beatriz Santos, que eu acho que poderia ter entregado algo um pouco mais complexo. É óbvio que é um belíssimo trabalho, né? Mas as ligações ali entre o corpo e a máquina estão muito aparentes de uma forma que deixam claro que é maquiagem. E eu acho que boa parte de um grande trabalho, não que necessariamente eu saiba fazer, né? Mas meter a língua é tão fácil. Precisa ser um pouco mais suave, tem que ser mais realista. Aliás, acho que é o que falta nessa maquiagem, realismo. Ou faltou ela construir o restante do corpo dentro da mesma identidade visual da maquiagem que ela criou. Porque quando a gente vai falar de arte, ou quando a gente vai, né, a pintura, ela é como desenho. Cada artista tem o seu traço. E nem todo artista trabalha com realismo. Eu não trabalho com realismo. Já entendi isso e tá tudo bem. Não é uma questão. Poderia trabalhar se eu quisesse estudar realismo, mas não vou atrás porque não é a minha linguagem. Eu gosto de trabalhar pelo contrário, no lúdico. Eu sou a lúdica. Poxa, né? Pra mim é mais gostoso, é mais divertido. E se tem alguém que tem que ter prazer com o que tá fazendo, sou eu mesmo, não é não? Então eu acho que no caso dela, o que faltou foi ela fazer com que o restante do corpo, que não é máquina, trabalhasse, como em outras maquiagens que eu comentei, a mesma linguagem do traço que ela tem pra fazer a máquina. Porque aí eu acho que funcionaria. Eu acho que engrandeceria gigantemente.
Várias questões se apresentam, né, quando a gente tá participando de um concurso. Às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem material, às vezes você passou por alguma dificuldade específica, uma emergência, não conseguiu entregar tanto, não sei, muita coisa pode ter acontecido. Mas eu sinto que faltou, até porque ela foi uma das únicas que realmente fez assim do busto pra cima, apenas dos seios pra cima. A grande maioria explorou um pouco mais das partes do corpo. Eu tenho a impressão de que se forem 5 eliminados, talvez ela não consiga avançar na próxima fase do concurso. Mas fica aí o aprendizado e acredito que novas edições estão aí pra isso. A gente vem na primeira, entende mais ou menos como a coisa funciona e vai voltando, como a Tati, como a Cris. E, cara, você vai evoluindo. Uma hora é seu. E agora é o trabalho do Everton Fernando. Um trabalho que também me desafia um pouco na interpretação. Tem uma linguagem que eu até gosto muito, me lembra muito de um jogo de celular que eu joguei. Eu acho que ele chama Tiny Robots. Ele tinha mais ou menos essa identidade visual, nesses traços e nesse preto e branco, que eram lindos. Eu gosto muito, mas eu sinto que ele ousou pouco. Na verdade ele usou bastante, mas talvez faltou tempo para ele produzir o restante da sua maquiagem, assim como em outras que eu acabei comentando. Eu sinto que o Everton podia ter produzido um pouco mais. Os machucados ali no canto da maquiagem dele são até que bem produzidos, mas eles são muito obviamente maquiagem. Acho que a pintura em volta da parte da máquina também ficou pouco realista, num sentido que entrega demais o trabalho artístico, né? Fica fake, um pouco fake. Apesar de eu ter gostado muito da parte da máquina, tem bastante detalhe. E é algo que me apaixona, assim, trabalhos com muito detalhe. Se vocês observarem com atenção, cada pedacinho desse corpo, a parte que ele pintou, tem muito detalhe. Inclusive máquina misturada com ossos, com engrenagens, mas também falta um pouco da lógica disso, no sentido de o que tá ligando aonde. Óbvio que eu tô olhando eu tô fazendo uma observação, assim, crítica, no sentido de alguém que tá vendo de fora, né? Uma qualquer falando. Mas sinto que esse trabalho poderia ser mais valorizado considerando esses aspectos e tem grande potencial. Acho que é um trabalho que fica ali no safe, não tá entre os tops da semana, mas também não vai ser um dos eliminados. E temos aí a maquiagem da Eduarda Iarouas. Espero que seja assim a pronúncia, se não for, Duda, me perdoa, é só me avisar que eu corrijo no futuro. E que maquiagem maravilhosa, gente. Isso é sensacional. Eu amo essa maquiagem. Ela, apesar de confusa, porque eu acredito que ela tem elementos aí confusos, e eu acredito que ela tenha algum traço de indefinição, principalmente ali na parte do braço. Eu não consigo imaginar agora exatamente como que cada um vai estar vendo, mas acho que para quem está assistindo o vídeo, isso vai estar no braço esquerdo, que é o que está maquiado. Há uns traços de indefinição ao mesmo tempo em que eu enxergo totalmente a ciborguização de um ser humano. Isso em 2100, isso sendo algo de um futuro distópico. Isso é absurdo. É muito bom, inclusive até a massa que ela usa aqui na parte do outro braço é muito boa, gente, é muito bem colocada, é muito bem pensada. O sangue parece quase 100% realista, tirando esse pedacinho aí da parte da dobrinha aqui do cotovelo, que não é tão bom, mas assim, os fios, a pintura... Gente, olha essa pintura dos fios na barriga. Isso é genial. Eu vejo máquina, totalmente. Pra mim ela tá totalmente dentro do tema. E ela acabou deixando aí, né, os olhos, o rosto, um pouco mais sem maquiagem, que eu acho que pra esse tema faz sentido. Ela usou bastante maquiagem, ela já fez bastante coisa. De repente algo aí, além dos olhos, pudesse funcionar mais. Eu particularmente tenho um problema, que aí é meu, né? Que aí eu que me vire, que é problema meu, ninguém tem que nada a ver com isso, que é de usar lentes. Então eu fico sempre pensando como impactar com uma maquiagem sem necessariamente usar lentes. Eu tenho olhos bastante sensíveis e a lente acaba não sendo uma opção pra mim.
E tudo bem, vamos em frente, né? Na verdade, a lente na maquiagem dela só faz ficar melhor. É incrível, cara. Olha, Duda, parabéns. Vem aí, tá? Eu tenho certeza que vem aí. E agora nós temos a maquiagem do Kelvin Venâncio, que é outra que, assim, meu Deus, tá no top, assim, pra mim. É uma maquiagem muito boa. Eu gosto muito. A maquiagem, muitas vezes, ela não é só sobre técnica especificamente falando, mas ela é sobre como você consegue aplicar essa técnica de um jeito que cause um impacto. E eu acho que a maquiagem do Kelvin é um desses casos. Ela é uma maquiagem que pra mim não tá no top dessa semana, mas ela tá num safezão legal, ele com certeza tá garantido aí na próxima etapa. Ele tem elementos que são realistas ao mesmo tempo que ele trabalha algo que, mesmo que simples, pra mim fez tanta diferença na maquiagem que ele criou, que são essas pequenas texturas ao longo dessa pele cinza. E ele fez texturas tão bem produzidas, tão bem feitas, e me traz essa ciborguização. Ele não é um dos melhores, eu acho que ele podia inclusive ter aproveitado essa textura. Eu acho que ele se equivocou em ter feito ela pouco. Eu acho que ele podia ter colocado essa textura em tudo. Se ele tivesse colocado essa textura que ele colocou ali no bíceps, por exemplo, na parte de cima da mão, em absolutamente toda essa parte cinza, ele ia ter criado uma impressão visual absurda. Mesmo que não fosse em tudo, mas em mais lugares, né? Ele podia ter ousado mais, mas ele fez algo que eu não vi outros participantes fazerem. Ele fez as costas da maquiagem, que é algo que no You Make Challenge ninguém faz. Por quê? Porque é feito pra tirar foto de frente, é o que tá valendo, né? Que nem, por exemplo, ninguém tá vendo as costas, mas essa maquiagem tem costas. Ela tem um desenho todo de uma coluna vertebral, aí uma ossada, que é sensacional, gente. É tudo. E ele se empenhou e com certeza valeu a pena, porque veremos o Kelvin no próximo desafio. Aí nós temos a maquiagem do Quimera, que usou muitos materiais para fazer essa lateral que vocês estão vendo aí. Deixa eu até ver se eu consigo colocar ela um pouco mais pro lado. Ó, essa lateral que vocês conseguem ver aí na imagem, ela foi feita com vários materiais sobrepostos e que, ao mesmo tempo que é legal, confesso que acho que talvez tenha sido o maior erro que ele cometeu nessa maquiagem. Acho que ficou sobreposto de um jeito que não entrega a ilusão que talvez ele pretendesse. Ou, às vezes até entrega, às vezes era exatamente o que ele queria entregar e eu que tô falando besteira aqui. Mas eu acredito que não entrega a ciborguização. Gosto que ele fez o que outras pessoas não fizeram, que é assim, a parte que não tá ciborguizada, pintada, também tá pintada, né? O resto do corpo tá ali com manchas, é uma coisa meio zumbi, né? Eu facilmente vejo esse personagem em algum filme pós-apocalíptico, zumbi do futuro, até de hoje em dia, vamos concordar. Mas eu sinto que faltou a ciborguização. A forma como ele trabalhou esses materiais e a pintura deles transformou a maquiagem que ele produziu mais em um zumbi do que em uma ciborguização. Pela boa técnica aplicada, em comparação com outros trabalhos, eu acho que ele se salva nesse primeiro desafio. Mas eu não enxergo aí exatamente a temática, o que é algo importante. De repente, os jurados podem levar em consideração aí que... tá faltando. E temos aqui a Dani Moraes, que entrega uma maquiagem que me faz pensar. Eu fico na dúvida. Ao mesmo tempo que eu acho muito legais algumas partes dessa maquiagem, acho esse braço muito bom. Eu acho que os acabamentos não estão tão bons quanto algumas partes específicas da maquiagem. A conexão ali do rosto
com os adereços que ela usou, né? Ela tá usando próteses, ela tá colocando outros elementos ali. Eu acho que eles ficaram grosseiros de um jeito que não parecem realistas e não parecem bem produzidos dentro do conceito dela. Esse olho mais pra baixo do que o outro olho não parece funcional dentro da ideia da personagem que ela tá criando. Eu acredito que ele tivesse que ser mais pra cima e mais pra dentro. Ele parece muito pra fora. E dentro do restante da ilusão que ela criou, tá tridimensional demais. Acho que exagera. Sinto um pouco de falta de pintura nessas partes de pele. Como eu já comentei em outras maquiagens, no sentido de ser algo que realmente tem ali gente, a sua pintura. Não vinha a palavra, que difícil. Tudo bem, são 2 da manhã, tô cansada. E acho que falta um pouco de realismo, que ele se apresenta em alguns momentos e em outros não. Por exemplo, eu vejo bastante realismo no braço, na barriga já não vejo tanto, acho que a barriga faltou. E tem também ali na parte da cabeça bastante realismo, mas em comparação com outros trabalhos, me parece pouco. Eu acredito que a Dani esteja aí entre as pessoas que podem não ter uma chance no segundo desafio, mas vamos torcer por ela, porque é um belíssimo trabalho. Eu amei. E isso aqui no antebraço ai, sei lá. Antebraço não, calma, aqui é o antebraço, aqui é o braço? Não lembro. Gente, essa parte eu amei. E temos aqui a Beth Viana, outra grande maquiadora que estava competindo comigo no You Make Challenge 5. Eu acho que eu nem comentei aqui, mas quem venceu essa temporada foi a Vanessa Brasil, que assim, era ridículo, gente. A gente estava competindo realmente pelo segundo lugar, porque desde o primeiro momento a gente já sabia que ela ia vencer, porque era absurda a quantidade de técnica e sei lá, eu nem sei descrever nesse momento assim rapidamente tudo que tinha ali que era mais do que todo mundo. Ficou até feio pra nós, a gente competiu mesmo pelo esporte. Uma das coisas que eu gosto, inclusive, dessa temporada aí que eu tô vendo do You Make Challenge 6 é que eu tô sentindo, assim, possibilidade, sabe? Não tem um vencedor claro, tá todo mundo batalhando. Temos favoritos, mas um vencedor claro não temos. A Beth, então, tá aí mostrando a evolução do seu trabalho, outra que tá aí já na batalha tem um tempo. Eu gosto muito dessa maquiagem, eu não colocaria ela entre os tops dessa semana, considerando que eu escolhi 5 tops assim na minha cabeça, mas ela tá bem próximo deles, então dentro dos 21, nossa, ela tem uma colocação maravilhosa. Eu gosto bastante dos detalhes, eu gosto muito do trabalho de luz e sombra, eu gosto dos elementos que ela utiliza. Eu não sei se eu gosto tanto das emendas da maquiagem, que me parecem um pouco óbvias, mas aí também é uma questão muito minha. Eu gosto, e eu acho que até a pessoa que ela escolheu para maquiar dentro desse personagem ficou impactante. Até isso corrobora, sabe? Mas uma coisa que a gente tem um ganho para dizer, olha a ligação da maquiagem ali no ouvido. Esse não é um interruptor é outra coisa, mas essa conexão que tem com fios ali, ó. Sou uma burra, gente, eu não sei o nome dessas coisas. Eu pedi pro meu pai vir aqui trocar meu chuveiro, porque eu não sei fazer essas coisas hoje, inclusive. Mas isso tá genial. O cérebro que ela produziu ali em cima tá muito bom, apesar de que aquele preto, aquela ligação preta ali entre o cérebro e o resto, parece meio que um lugar onde ela podia ter aproveitado um pouco mais essa maquiagem, sabe? Ainda assim é uma maquiagem grandiosa, bem produzida, o corpo tá todo pintado, até as partes que não estão robotizadas, o que pra mim é um ganho, é um safezão. Com certeza veremos a Beth em mais uma oportunidade aí no segundo desafio. Por último, mas não menos importante, temos aí a maquiagem do Biel Nunes. Biel Nunes esse que fez uma maquiagem que eu gosto bastante, tá?
Pra mim, assim como outras, não está no top, mas está muito bem. Eu gosto que ele usou bastante material, tá? Eu acho até que o resultado final da maquiagem dele não valoriza a quantidade de material que ele efetivamente usou para fazer, por exemplo, esse peitoral que ele fez. Tem aí uma quantidade grande de materiais que ele colocou, tem uma sobreposição de luz e sombra, de repente na hora da fotografia isso não ficou tão claro, o que é algo que acontece bastante nesse tipo de concurso e que é algo que faz eu achar legal a galera colocar agora o vídeo no desafio, né, do You Make. O peito dele, gente, acende. Não dá pra ver na foto. Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo aí pra vocês verem. E é muito legal porque ele trabalha com airbrush, né? Alguns deles trabalham com airbrush. Eu não tenho essa habilidade de trabalhar com airbrush, nem tenho airbrush. Preciso até comprar um pra ver como eu vou fazer, mas assim, o airbrush ele precisa que você tenha um espaço especial pra poder trabalhar, que não é meu caso, porque a tinta ela se vai, né? Mas só o fato dele ter colocado ali luzes, né? Tipo pisca-pisca dentro, ter tomado o risco de ganhar um grande choque, cara, isso já faz pra mim uma grande diferença. Eu queria ter analisado com vocês os vídeos todos, mas realmente ia ficar um vídeo gigantesco, a gente não teria essa possibilidade. Mas no caso dele, eu acho que vale a pena, porque ele traz algo diferente. Olha ali piscando. Gente, olha que genial. Gente, é genial. É genial, é genial, é genial. Eu não quero nem saber da pintura, eu quero saber da genialidade, sabe? Do que ele apresentou. Isso que impacta, assim. Eu acho que eu não botaria ele entre os melhores, porque ele pra mim ficou em 6º lugar. E nos melhores eu fiz um top 5. Mas enfim, é muito bom. É muito, muito bom. Bom, analisamos aqui as maquiagens, as 21 maquiagens do primeiro desafio do You Make Challenge, e eu quero dizer pra vocês aqui quais são as minhas apostas, e aí a gente vai comparando, ver se isso funciona, tá? Eu tenho aqui no top 5 o Gabriel Queiroz, o Jesus Queen, ou Jesus Queen, a Eduarda Iarous, Cristiane Rabenschus e Diogo Rogério. E eu acredito que os 5 menos bem avaliados desta semana, na minha opinião, que não importa nada, né? São o Jonathan Lobato, o Renato Arius, a Juliana Zimmermann, Beatriz Santos, Anderson Luiz e Dani Moraes. Será que eu estarei correta nas minhas opiniões ou grandemente errada, como em absolutamente tudo que faço na minha vida? Descobriremos juntos. E fiquem ligados aqui no Show da Lúdica, porque eu vou analisar a temporada inteira. Tão passadas deveriam, porque ela vai. Não é porque eu tenho 2 empregos CLTs, mas um trabalho como empreendedora e tudo que eu faço no teatro e como drag queen, que eu não vou achar tempo para fazer isso também. Eu vou conseguir. Mentira, gente, preciso de ajuda. Se alguém puder mandar, eu tô tão cansada. Bom, nos vemos em breve. Já vai vendo aí outro vídeo do canal na sequência para você conhecer um pouco mais a fundo o Show da Lúdica. Não vai embora, tá bom? Neste vídeo eu estou desconectando completamente. Mas te vejo no próximo já já. Beijo, Brasil!